A maioria das pessoas que eu converso, que eu me relaciono dentro do segmento jurídico, seja administrador do escritório, sócio, boa parte deles, não conhece o processo de onboard. Não sabe o que é um processo de onboard para novos clientes, né? Inclusive, de contar para vocês aqui uma história verdadeira que aconteceu recentemente comigo, né? Eu, dentro de uma das empresas que nós temos lá um cliente de longa data e ele é um cliente um porte razoável, um cliente, né, pequeno, vamos dizer assim, sei lá, deve ter umas 30 pessoas, tá? E esse escritório, o sócio desse escritório, ligou para mim super contente, super feliz, e disse o seguinte: Edson, nós acabamos de fechar um contrato com uma grande empresa e nós vamos demandar uma série de situações de vocês aí, da empresa de vocês, cara, eu quero agilizar isso. Eu falei, não, tranquilo, vamos sim, vamos ver o que você precisa, se você vai contratar novas pessoas, enfim, começamos a conversar ali, e num dado momento eu virei para ele e perguntei, falei assim, fulano, doutor fulano, deixa eu te perguntar uma coisa, você fechou esse cliente novo, uma empresa grande, né? Ele citou até para mim quem era a empresa que iria começar com eles, né? Ia trazer para dentro do escritório próximo de 5.000 processos para dentro do escritório, para eles administrar esses processos, né? Fazer toda a operação jurídica para esses processos, e estava super feliz, estavam todos muito felizes com essa nova aquisição, com esse novo cliente. Aí eu fiz uma pergunta para eles, né? Que foi o seguinte, eu falei assim, doutor fulano, me fala uma coisa, qual que é o seu, você já sabe, você tem claro aí qual que é o seu processo de onboard que você vai rodar para esse cliente? Né? Aí ficou um silêncio, ele falou assim, Edson, desculpa, cara, mas eu não sei o que você está falando não, me perdoa. Eu falei, não, mas você tem um novo cliente, certo? Certo. Vai entrar um novo cliente, um cliente importante para você, mas podia ser qualquer cliente, né? Esse aí vai te trazer 5.000 processos, poderia ser 100 processos, 50 processos, 10.000 processos, enfim. Qual o processo que você tem para internalizar esse cliente? Qual é o processo que você tem para que esse cliente venha para dentro da sua casa de uma forma correta, que não impacte a sua operação, que não atrapalhe os seus demais clientes, né? Porque um cliente novo nós sabemos que ele toma muito, principalmente no começo, ele toma muito de você, da sua organização, da sua estrutura. Qual é o seu processo de onboard, né? Qual é o seu processo para que esse cliente entre corretamente? Ele virou para mim e falou assim, não, Edson, nós não temos esse processo. Eu falei, mas como assim não tem esse processo? Voltando para cá, né? Nós temos a estratégia de negócio, nós temos os processos. A entrada de um novo cliente não é um processo? Eu não tenho um processo claro da entrada do cliente e até que ele está dentro da minha organização, totalmente adaptado, não é um processo isso? Eu questionei ele, né? Perguntei para ele, ele falou, Edson do céu, eu nunca pensei nisso, eu nem sabia que isso existia. E aí, por ser um cliente muito especial, eu falei para ele, então, precisa desenhar isso, você precisa fazer isso urgente. E aí eu expliquei para ele, né, mais conceitualmente, qual a ideia dele criar esse processo, de forma bem resumida, e você pode ter esse processo, e deve ter esse processo muito bem desenhado, é o seguinte, todas as vezes que um cliente vai entrar na sua estrutura, olha só, então teve todo o processo lá de relacionamento, você apresentou a empresa, o seu escritório para essa empresa, para esse futuro cliente, o cliente virou e falou para você assim, ok, vamos fechar. Né? Então, fez a minuta de contrato, assinou o contrato. Ok, assinou o contrato, vamos começar. Então, a partir de tal data, nós vamos entregar todos os processos para vocês administrar e vamos tocar o barco. Mas olha só, da assinatura do contrato até efetivamente você está atuando para esse cliente, existe um monte de atividades
que você tem que fazer, que a gente chama de ativamento. Você tem que ativar, são várias ativações. Então, por exemplo, você vai precisar, uma das tarefas é pegar todos os dados cadastrais do cliente, obviamente, e fazer os cadastros em vários locais, internamente, né? Você precisa saber quem são os seus contatos dentro do cliente, para caso de emergência, contato 1, contato 2, contato 3. Então, você tem uma série de dados cadastrais que você já precisa saber isso, já tem isso pronto para você fazer. Quais são os sistemas? Qual o sistema que você vai colocar todos esses processos? E aí, mais uma série de situações, né? Esse contrato, por exemplo, é um contrato que vai ser assinado manualmente ou vai ser digitalmente, né? Então, tudo isso você tem que olhar antes, para todas as vezes que um cliente novo chegar, você fazer isso para ele, fazer isso com ele, rodar esse processo com ele. E aí a equipe inteira passa a entender esse processo e fica uma coisa normal, do tipo assim, olha, vai entrar esse cliente novo e o processo de onboard vai funcionar assim. Revisa o processo de onboard, já está escrito ali, vai ser um processo padrão para todo mundo, mas cada cliente, às vezes, você tem que adaptar algumas situações. Então, você vai pegar aquele processo que você já tem pronto, que é padronizado para receber qualquer cliente, e vai verificar se ele serve para esse cliente fazer alguma adaptação. Então, você pode chamar assim, processo de onboard do cliente X. Então, o processo de onboard, o onboard é um termo que a gente chama de rampagem, é de trazer o cliente para dentro de casa e ele tem começo, meio e fim. Qual é o final do processo de onboard desse cliente? O momento que eu fiz todas as atividades de onboard dele, né? Então, normalmente esse processo de onboard pode durar o quê? Um mês. Então, o cliente começou aqui, eu tenho uma série de situações que eu estou fazendo, estou acompanhando ele, e aí no final disso tudo eu tenho que garantir que todas as atividades que eu tinha que fazer por ele, avisar para ele quais que são os canais para suporte, quando ele precisar de mim, quais são os canais que ele vai poder acionar. Existem escritórios de advocacia que tem até um guia, que é o guia, o manual do cliente. Então, toda vez que isso faz parte do onboard. Então, toda vez que um cliente novo chega, eu dou para esse cliente novo, né, uma cartilha ou um guia dizendo para ele, olha, é assim que o nosso escritório funciona, nós atendemos de tal hora a tal hora, você vai ligar para esses números aqui quando você precisa de atendimentos do dia a dia padronizado, se for alguma coisa assim, assim, assim. Então, olha só, que você olha para esse pedaço, para esse começo, né, de parceria com o seu cliente de uma forma muito mais estruturada, em forma de um processo. Então, olha só que esse processo passa a fazer parte da sua estrutura de negócio. E é um processo fantástico. Por quê? Não sei se vocês sabem, mas boa parte dos clientes que você perde no escritório são clientes que logo nos primeiros meses a expectativa deles são frustradas. Porque quando o cliente começa com você, a expectativa dele é alta. Então, é uma expectativa muito grande. Por isso que ele escolheu você. Ele escolheu você por uma série de situações, né? Então, a expectativa dele está alta. Aí você não tem um processo de onboarding estruturado e o cliente começa a perceber que ele não é aquilo que ele esperava, que o que está acontecendo não está em linha com a expectativa dele. Então, a chance de você perder esse cliente ao longo do tempo é muito maior, tá? Eu tenho uma estatística dentro das empresas que eu faço gestão, que é o seguinte, boa parte, a maioria dos clientes, mais de 70% dos clientes que tiveram um processo de onboard muito bem feito, o tempo de vida dele em parceria, né, com a empresa é muito maior do que aqueles que não teve um processo de onboard bem feito. Olha que dica maravilhosa que eu estou deixando aqui para você. E você pode usar o processo de onboard para qualquer situação. Você pode ter processo de onboard para um novo colaborador. Você pode ter processo de onboard para um novo colaborador no departamento jurídico. Então, você pode ampliar a ideia do processo de onboard. Eu disse aqui processo de onboard para um novo cliente, né? Então, assim, eu tenho um processo. É como se eu tivesse um processo para receber convidado na minha casa. Então, todas as vezes que eu vou receber um convidado na minha casa, eu tivesse um protocolo, né? Um protocolo para recebê-lo bem na minha casa, para que a experiência dele seja muito boa. O processo de onboard para um novo cliente é a mesma coisa. Eu tenho um processo escrito, definido, muito claro,
de como eu recebo um novo cliente dentro do meu escritório. Isso não é fantástico? Isso te traz uma experiência incrível para o seu cliente. E você, detalhe, você vai melhorando esse processo de onboarding. A cada dia você começa a fazer melhor. E aí vem um detalhe, você pode usar a tecnologia da informação, a TI, para automatizar esse processo de onboarding, para melhorar esse processo de onboarding. Eu já ensinei isso para vários escritórios. Muitos deles já estão praticando isso e eles falam para mim, Edson do céu, que maravilha isso, como isso mudou a nossa forma de entender. Porque quando você tem um processo de onboarding muito bem feito, você pode direcionar uma pessoa interna para ser responsável por aquele processo, falar, ó, fulano, você vai ser o dono desse processo de onboarding desse cliente novo que está chegando. Então, é aquela pessoa que vai cuidar efetivamente para garantir que esse processo de onboarding aconteça conforme todo o planejamento que ele foi feito. Então, fica muito mais fácil. Toda vez que você recebe um novo cliente, não fica aquela coisa assim, nossa, que alegria que eu fechei o contrato e agora que tristeza que eu tenho que fazer tudo isso e faz tudo trocado, tudo misturado de qualquer jeito. A experiência do cliente, eu já vi muitos casos assim, que aconteceu comigo mesmo. Eu contrato uma nova empresa para prestar um serviço para mim, né? E eles lá não têm um processo de onboard para novos clientes bons. E aí eu começo, a nossa relação começa efetivamente o contrato e eles começam a me pedir coisas. Depois de 3 meses, eles estão pedindo coisas para mim. Ou tem situações que eu falo, mas vocês não precisam disso, eu não tenho que dar isso para vocês. Vocês não vão precisar disso, você não vai precisar de tal situação. Eu tenho que ficar falando para eles que eles vão precisar. Ou eles vão me perguntar isso depois de 6 meses de contrato. Então, é estranho isso não é uma experiência muito boa. Não seria melhor, então, parar e ver tudo que eu preciso de um cliente, formalizar isso, deixar isso estruturado. E toda vez que um cliente novo chegar, falar, olha, entrou um cliente novo, nós vamos precisar disso, depois disso, ele tem que mandar isso para mim, tal. Isso facilita demais esse relacionamento, ok? Então, processo de onboarding. Verifique isso. E se quiser saber mais sobre isso, pode me procurar, que a gente bate um papo sobre isso, eu explico melhor sobre isso, que é muito interessante, vale muito a pena. E a maioria dos escritórios, eles não entendem disso, a maioria não compreende, não dá valor para isso. É um processo importante. E uma vez que você entendeu isso, você pode usar ele como exemplo para criar outros processos de onboarding. Por exemplo, o processo de onboarding para um novo colaborador. Então, quando o colaborador chegar na empresa, você já ter pronto um processo para receber ele dentro da sua organização, que vai causar para ele uma experiência muito, muito bacana, muito incrível. Ok?